pessoal, meu nome é Marcela Gundim, sou advogada condominialista, atuo nessa área há 10 anos. Venho hoje trazer dicas condominiais para você em relação ao edital de convocação, seja um edital de convocação de uma assembleia presencial, uma híbrida ou virtual. A primeira coisa que o síndico deve se atentar antes de convocar uma assembleia é verificar quais os assuntos vão levar para aquela assembleia, quais os assuntos serão tratados e deliberados naquela assembleia. Então, tem que verificar qual o quórum que deverá atender, se pode aquele assunto ser levado só na assembleia ordinária ou só na assembleia extraordinária. Então, detalhar muito bem isso com o seu corpo jurídico, a sua assessoria jurídica, assessoria administrativa, e observar atentamente o que traz a convenção. Sempre lembre-se de colocar qual que é o local que vai acontecer a assembleia, se será ela presencial ou não. Então, vamos lá, se for presencial, colocar qual o local que será realizada a assembleia, qual o local, se vai ser no salão de festa, se vai ser em outro local fora do condomínio, se a convenção permitir, né? E colocar a hora, colocar qual que é o prazo de chamada da primeira e da segunda chamada, qual o tempo, né, que ali se faz entre uma chamada e outra. Isso é extremamente importante. Vejo muitos editais colocando, principalmente agora em épocas de pandemia, que estamos tratando muito com assembleias virtuais, colocando nos editais de convocação sem primeira chamada, sem segunda, só colocam uma chamada e fica ali o dia todo uma assembleia aberta. Então, temos que prestar bastante atenção nisso, para se evitar que se anule uma assembleia, né? Que isso é um dos motivos para se anular. Prestar bastante atenção também se é uma assembleia, se é assunto de uma assembleia extraordinária ou é assunto de uma assembleia ordinária. Tem convenções que determinam quais são os assuntos para cada assembleia. Tem convenções que já trazem, então sempre está muito atento à convenção condominial, tá? Dos assuntos gerais, porque é um assunto que vejo muitos colegas falarem de o que acontecer no dia, né, como último item. Oriento a não colocar, porque são assuntos que vai demandar muito tempo, não se pode deliberar sobre um assunto relatado naquele momento, e aquilo ali acaba que vai se prolongar por muito a assembleia. Colocar sempre quais os artigos da convenção tratam sobre as procurações, verificar atentamente se a sua convenção traz que deve ou não ter reconhecimento de firma. Ali deve estar constando explicitamente no edital, para que não venha depois, posteriormente, falar que não poderia se cobrar, por exemplo, um reconhecimento de firma nas procurações. Também, se a sua convenção trouxer quais são os caminhos que deve acontecer aquela convocação, como, por exemplo, uma candidatura de um síndico, quais os requisitos ele deve seguir, por favor, coloque isso no edital de convocação. Isso é extremamente importante e vai ser um dos empecilhos que você poderá sofrer, se caso não colocar, para uma futura ação de anulação de uma assembleia. Ou de um edital, né, que hoje também tem as ações, aí muitos advogados que estão se especializando na área condominial acabam tendo conhecimento de vários vícios no edital para poder anular. Se você que está me assistindo seguir seguir corretamente o que vem previsto na convenção, pode ter certeza que seu edital será perfeito. Lembre-se sempre de colocar qual é o quórum, se a convenção determinar principalmente, qual é o quórum que vai ter que se atender para deliberar sobre aquele tema, para que no dia você não corra o risco de pessoas falarem que não foi comunicado qual era o quórum. Também, antes de começar a assembleia, de emitir o edital de convocação, lembre-se de ficar atento ao prazo regulamentar para a convocação, qual o prazo que deverá se atender. Será 8 dias? Eu vejo convenções que às vezes trazem 5 dias. Eu posso convocar em 5 dias? Verifique realmente o que está na sua convenção. Essas são poucas dicas que eu trago para você. Se for, uma coisa que eu lembrei agora, se for uma assembleia
presencial, não precisa, você vai colocar o local. Se for uma virtual, como eu devo colocar? Eu coloco o link. Qual o link que vai ser realizada aquela reunião? Qual o caminho que o condômino, o proprietário, vai ter que percorrer para chegar até aquela sala virtual de reuniões? Isso é extremamente importante, colocar nesse edital quais os procedimentos que deve, por exemplo, o condômino apresentar sua procuração, como ele deve apresentar, se for antecipado, se não vai ser antecipado, se ele pode apresentar ali na hora, na assembleia, se ela deve ser com firma reconhecida, se não deve ser, se ela deve ser assinatura digital ou se não deve ser. Então, coloque sempre, quanto mais detalhado for um edital, menos os riscos de você ter um pedido de anulação desse edital futuramente em juízo. Essa e mais umas dicas você vai encontrar aqui no Síndico Online. Gratidão pelo convite, estou com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.